Shalom, shalom, amados. Sejam muito bem-vindos neste canal. Sejam muito bem-vindas também. Vamos falar das virgens sábias e também das virgens loucas. No livro de Mateus 25, versículo 1, está escrito assim. É uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, e nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As que estavam preparadas. Aqui, ser sábio, ser sábia é da nossa responsabilidade, e ser também prudente. E nós estamos no campo do Senhor e tem um dia que é chamado o dia da colheita, o dia da revelação dos filhos de Deus também. Mateus, se nós lemos no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, é muito importante entender aqui uma coisa. Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, está registrado: e eu, em verdade, esse é João Batista falando, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de água é um nascer de novo para o Espírito. A receber o Espírito Santo, o Senhor batiza com o Espírito Santo, e desde que recebe o Espírito Santo, é importante viver, nascer de novo, despertar e iniciar uma nova jornada, porque o corpo é uma lâmpada, o azeite é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, vamos prestar muito bem atenção nisso. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 11. Deixa aqui, Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, aquele que é cristão hoje recebe o Espírito Santo quando acredita em Jesus, mas é importante produzir os frutos dignos do arrependimento, porque de João Batista a Jesus, tanto quanto os apóstolos da igreja primitiva, o clamor sempre foi o mesmo: arrependimento, arrependei-vos. Produzir frutos dignos do arrependimento. E quando se produz os frutos dignos do arrependimento, é voltar a ter uma vida nova, não voltar a ter uma vida antiga no pecado, mas nascer de novo, despertar. Por quê? Porque o azeite é o Espírito Santo. E conforme o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo Jesus, é Ele que há de vivificar também os nossos corpos mortais. Porque o Espírito Santo vem de Deus, o fôlego de Deus que foi entrado em Adão. Senhor Cristo Jesus veio renovar isso. E quando nós recebemos o Senhor Cristo Jesus, é hora de nascer de novo. Por isso, foi explicado a Nicodemos.
É pelo Espírito que tem que nascer de novo, uma nova mentalidade, uma nova visão da vida, um novo despertar. Porque não deve pensar de forma carnal, como Nicodemos, entender que o mundo não é o que foi apresentado. Esse mundo é uma ilusão, é uma mentira achar que vai viver, comer, casar, ter filho, ter um bom emprego, ter uma casa, tudo isso e morrer acabou. Não é isso. Somos espíritos. E o Espírito de Deus que está continuando dentro dos homens, o Senhor Cristo Jesus veio para reativar, reanimar e revivar esse Espírito. E derramando o Espírito Santo para nos ajudar a fazer a escolha certa. Então, quando nós despertamos, por isso, sendo sábio, sendo prudente, é a hora de acordar. E o Espírito Santo, quando nós o recebemos, ele deve permanecer em nós. Sermos vigilantes, porque é o Espírito Santo, ou ainda é o azeite que vai fazer a lâmpada brilhar. É o azeite que vai fazer a lâmpada trazer a luz. Por isso, é o Espírito que vai glorificar e vivificar os corpos mortais. Por isso, no dia do arrebatamento, o Espírito Santo que vivificou e ressuscitou a Jesus, é ele que há de vivificar e ressuscitar também os corpos mortais e tornar eles gloriosos, luminosos, transfigurados. E esses sairão ao encontro do esposo no ar. Porque o corpo glorificado é o corpo celeste. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 diz o seguinte: e há corpos celestes e corpos terrestres. Da mesma forma, por exemplo, para viver dentro da água, tem que ter um corpo do tipo de espécie marítima, como peixe, para poder viver aí. Da mesma forma, para estar onde Deus está, onde os anjos estão, tem que ter um corpo que se adapta àquela dimensão. É um corpo celeste. Já se perguntaram o que Adão e Eva tinham que cobrir seu corpo? Antes de perceber que estavam nus, eles estavam revestidos da glória, de uma luz gloriosa que escondia a sua nudez. O Espírito Santo estava dentro dele e vivificava, esse Espírito Santo vivificava seus corpos. Mas por causa do pecado da separação com Deus, saiu o Espírito Santo deles. E perceberam-se que estava nu. E o pecado imediatamente foi condenado na carne. Agora Jesus Cristo vem fazer todas as coisas novas. Ele derrama o Espírito Santo. Aquele que recebe o Espírito Santo. Isto não é visível ao olho nu, mas um fenômeno que acontece. É o despertar, é uma ação do Espírito que acontece. E assim o Espírito Santo permanece e tem que manter o Espírito Santo, tem que ter constantemente o azeite na lâmpada, porque no dia da colheita, no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento, no dia da revelação dos filhos de Deus determinado no calendário estabelecido pelo Criador, ali serão revelados os filhos de Deus, porque por isso o Senhor Jesus Cristo disse: junta-se o teu tesouro no céu, não aqui na terra. Não se deve investir para a carne, tem que investir para o espírito. Por isso, quando vai juntando obras justas, obras santas, está armazenando energias. É um exemplo. Quem tem pouco dinheiro não consegue ter um veículo ou uma casa boa. Mas quem tem muito dinheiro consegue ter um veículo e uma casa boa, melhor, mais consistente. É da mesma forma com o espírito. Por isso é importante produzir os frutos do arrependimento, as obras de justiça.
Porque produzindo as obras de justiça, de santidade e agindo como Jesus Cristo, está armazenando energias, está fazendo crescer o teu espírito, o Espírito Santo, a energia do Espírito Santo que recebeste vai crescendo, 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 e assim no dia da trombeta será revelada. A glorificação será revelada. Por isso o anjo diz a Daniel, tal resplandecerão como as estrelas, outros como os firmamentos do céu. Porque é o Espírito que há de vivificar. O azeite é ele que dentro da lâmpada vai fazer com que haja a chama. Ele vos batizará do fogo, porque tendo o azeite dentro do copo, que é o Espírito Santo, o que diz João? João diz, ele vos batizará do Espírito Santo e do fogo. O corpo é a lâmpada. O Senhor Cristo Jesus já enviou o Espírito Santo. E no dia do arrebatamento, ele vai batizar do fogo. Para quê? Para que se acende a lâmpada. É aquele... Quando ocorrerá isso, ali ocorrerá a glorificação do corpo. O corpo será glorificado, luminoso, vivificado. Um corpo mais perfeito, que não tem doença, que não pode sentir doença e que não é limitado ao espaço e ao tempo. Um corpo que passa pelas paredes igual ao do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Romanos 8, versículo 11. Por isso também é muito importante notar que Romanos 8, 19 diz o seguinte. Romanos 8, 19 diz o seguinte: a expectativa da criação. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Cristo Jesus, no outro versículo diz Cristo Jesus, o primeiro entre muitos irmãos. O seu corpo é a lâmpada. Jesus Cristo veio derramar o Espírito Santo. Cabe a nós manter este Espírito Santo. Cabe a nós ser as virgens sábias, mantendo este Espírito Santo, estando em contato continuamente com a palavra de Deus e viver conforme o Senhor Cristo Jesus. Porque assim estamos armazenando o nosso tesouro e assim no dia da glorificação poderá receber o corpo glorioso. Porque desta forma está já, entre aspas, comprando teu corpo futuro. As obras de justiça, Apocalipse 19, versículo 7 a 8. Apocalipse 19, versículo 7 a 8 diz o seguinte. Apocalipse 19, versículo 7 a 8 diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Lembrai-vos, na parábola, chegava o esposo à meia-noite. Diz aqui, Apocalipse 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Foi-lhe dado antes para ela se aprontar. Não vai ser no dia do casamento, não vai ser no dia das bodas, é antes. É por isso que nós estamos aqui. Para que ela possa se aprontar, para que tu possa te aprontar, porque está chegando um dia. O dia de evacuação da terra, porque Cristo Jesus vem tomar de novo seu campo, seu reino. Porque ele há de tirar o joio da terra, para que seus filhos possam resplandecer no seu reino. E já a sua esposa se aprontou. É a responsabilidade da esposa se aprontar. Por isso, acorda. Acorda. Gênesis 4, versículo 7.
Gênesis 4, versículo 7, diz assim: assim diz, Gênesis 4, versículo 7. Esta palavra de Deus para Caim vale para mim e também para ti. O Senhor Deus disse a Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sobre ele cabe a tu dominar, cabe a mim dominar. É a nossa responsabilidade sermos sábios. Mantenha o azeite na lâmpada. Arrepende-te constantemente, seja santo. Produz caráter de nobreza. Não estou a falar de nobreza de dinheiro, não. Porque para ter um caráter, não é preciso de dinheiro. Para ser uma pessoa de caráter, que não muda seus valores, não se compra. É uma decisão e escolha pessoal. Que Deus abençoe. Mantenha a santidade. Vamos produzir os frutos dignos do arrependimento e dizer não ao pecado, nos esforçando e crescendo em santidade no aperfeiçoamento de Cristo em nós. Shalom.